Estou me vendo. Acesse www.revistafix.com.br. A Fix também está nas redes sociais, Facebook e Instagram. Décimo primeiro andar do edifício Infinity, na cidade de Ponta Grossa. Aqui é Tavinho Luque. Temos na bancada o Mauro César Teixeira, o Dr. Jean-Marc Penteado, médico oftalmologista, e o Dr. Wagner Geminiani, que é dentista, empresário também no ramo. Muito obrigado pela presença de vocês dois que estão aqui conosco. E vou começar com o Dr. Jean-Marco. Como é que o senhor está sentindo na sua área todo o peso dessa atmosfera de coronavírus, o combate, a quarentena e quais as perspectivas do seu ramo para uma retomada? Boa tarde, Tavinho. Boa tarde, Mauro, Wagner. Todos nós aqui estamos preocupados até certo ponto, mas ao mesmo tempo já na expectativa de que tudo volte ao normal. Primeiramente, gostaria de destacar que tudo que foi tomado de decisão por parte do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Conselhos Estaduais de Medicina e pelos governos locais, foram decisões sábias. Tínhamos que parar, ver o que estava acontecendo, analisar o inimigo que estava por aí e perfeito. Bom, como as estatísticas americanas que a gente viu nesses últimos dias, principalmente de jornais médicos, mostram que o vírus ele é mais letal para faixas etárias acima de 60, 80 anos, também a virulência ela é capaz de atingir mais essa faixa etária. Vemos que a tomada de decisão a partir de agora teremos condições de voltar a trabalhar, teremos condições de voltar a atender a população em todos os ramos que a gente exerce, quando isso vai acontecer, e essa decisão realmente é muito difícil para todo mundo tomar, né? Por quê? Porque vai ser uma nova mudança de paradigma. O primeiro paradigma foi parar. Agora nós não sabemos quando voltar, né? Mas eu acho que até o momento todas as decisões foram sábias, né? Nós já conhecemos, já sabemos como que está a situação e claro que a prevenção ainda é o que deve imperar. Muito obrigado, doutor Jean-Marco, pelas suas palavras. Nós vamos conversar mais com o senhor aqui. E também temos na internet a presença do empresário do ramo gastronômico, o Tuca Strasburger. Olá, Tuca. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Boa chefe. tarde, prazer. Maravilha. Chefe Tuca conosco aí. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí, os especialistas, médicos, grande Jean, tudo bem? Tudo bem. Tuca, nós Prazer já imenso vamos aí. falar contigo, vamos passar a palavra para o Dr. Wagner Geminiani, que estava desenvolvendo um plano de marketing já para a tua clínica, né? A Unic, uma clínica conceituadíssima, assim como a clínica do Dr. Jean-Marco, e teve que mudar toda a estratégia de marketing para o momento. A mesma pergunta para o Dr. Wagner que eu fiz para o Dr. Jean-Marco. Como é que está enfrentando e qual é a perspectiva mais salutar que você consegue vislumbrar? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Eu reforço essas palavras do Jean. Eu acredito também que as medidas até o momento, elas são sábias, principalmente porque nós temos um país continental. Então, realmente, tudo que foi feito foi pensado em se ter um panorama para como criar uma situação, um cenário favorável do Brasil lidar com essa situação do vírus, né? Os conselhos regionais de odontologia, juntamente com o Conselho Federal,
eles permitiram que a prática odontológica continue, porém com ressalvas, principalmente no sentido de fazer uma triagem de se os pacientes têm sintomas, né, de febre, tosse, enfim, algo relativo a um problema respiratório, e também orientaram que nós continuemos com os atendimentos urgentes. Então, embora você mesmo comentou aqui que a gente tinha um planejamento de marketing, até porque esse ano estávamos todos otimistas com o cenário do país, né? A economia nitidamente desde janeiro começou com um ritmo diferente, mas é óbvio que a gente tem que se adaptar a uma situação dessa, né? Nós estávamos inclusive planejando já uma expansão para um curto prazo, mas diante desse cenário todo, é óbvio, está estampado nos jornais a preocupação com a parte econômica do nosso país. Então, com relação à minha área, que é a odontologia, a orientação é: atendam procedimentos de urgência, porque afinal de contas as pessoas podem ter problemas bucais nesse período. Inclusive, diariamente nós estamos realizando alguns poucos atendimentos, pessoas com dor, com fraturas, até teve pessoas que estavam em casa acabaram fraturando o dente. Ninguém está isento também de uma criança, como aconteceu, de escorregou em casa e bateu a boca, enfim, se machucou. Uhum. Mas a gente está com uma expectativa, como disse o Dr. Gianmarco, de como vai ser esse retorno, né? A nossa preocupação é de que a população sinta, tenha informações de base suficientes para poder sentir a confiança de estar retomando. Nós sabemos que o nosso presidente ele tem um jeito intempestivo de falar, né? Eu queria saber da opinião de vocês da fala do presidente, né? O que vocês acham? Daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Mas enfim, da nossa área a orientação é clara, assim, que a gente tem inclusive a gente tem um compromisso com o nosso juramento, né? Tanto o Dr. Gianmarco quanto nós, outros profissionais da saúde, nós temos que sim estar atentos, cuidadosos, mas nossa missão é estar atendendo a população, né? Então a gente precisa apenas criar meios seguros para as duas partes, né? Para os profissionais e também para os pacientes. Muito bem. Eu estava navegando pela internet e vi um meme interessantíssimo. Estava escrito assim: será que estamos no mesmo barco ou estamos no mesmo mar? Uns no iate, outros no navio, outros num toco, pendurado num galho de árvore. Eu queria aproveitar a presença do Tuca Strasburger e perguntar: Tuca, você acha que nós estamos no mesmo barco? Um médico oftalmo, um dentista, um empresário da noite, um dono de restaurante, nós estamos no mesmo barco ou nós estamos no mesmo mar? Os problemas são diferentes, algumas similaridades? O que você poderia falar para nós sobre isso? Então, como eu já cumprimentei todos, não tinha cumprimentado o Wagner ainda. Tudo bem, Wagner? Prazer imenso aí estar aí com vocês. Abraço. Mas, enfim, tudo depende da mentalidade que cada um vai ter, né? Claro que cada um tem direito de ter a sua opinião, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender que prejuízos vão ter de todos os lados. O simples fato do que já parou o país já não tem volta, né? Na minha concepção, vamos dizer que eu me coloco nessa cadeia aí numa canoa. Por quê? Eu me coloco na canoa porque eu sou um microempresário. Vamos colocar aí o Júnior Durski como um navio e vamos colocar aí os donos dos bancos como um mega, né? Naquele maior navio do mundo, né? Então, assim, e os grandes profissionais da saúde, que é o Dr. Gianmarco, os dentistas, os que estão na linha de frente, não tem como parar. Eu também estou com delivery, acredito que o delivery de comida, ele, de certa forma, eu estou trabalhando, tem até uma função social que muitas pessoas contam com essa entrega para poder comer. Até os velhinhos que não têm como ir ao mercado, a gente serve muitos idosos com maior respeito, com maior higienização, de todos os procedimentos para poder levar comida na mesa de muitas pessoas. Eu não estou nem, às vezes, o custo da operação, às vezes, também em manter aberto, às vezes, é mais alto do que o lucro, na atual circunstância. E também, certo, por outro lado, se você vai mandar todo mundo embora, você nem tem, às vezes, com a situação que já vem de 10, 15 dias para trás, para o microempresário,
isso já custa mais do que você manter fechado ou aberto, você fica naquela loucura. O que vai acontecer? Por outro lado, a gente tem que pensar que o país hoje está numa situação que não vale a pena você pensar, vou mandar todo mundo embora. A gente tem que tentar conjugar os interesses, porque senão vai ser um caos generalizado no país. Então, eu penso que se nós pensarmos, ou manda todo mundo embora, ou volta todo mundo, eu acho que pelo menos um pouquinho mais de isolamento, eu penso, mesmo que eu estou tendo perdas irreparáveis, nós não temos a estrutura que um país desenvolvido tem para medicar as pessoas e atender as pessoas ao mesmo tempo. Esse é o que eu estou vendo. Eu não sou médico, não sou nada, pela experiência de outros países, né? Se você pegar a Itália, que tem uma estrutura de saúde melhor que a nossa, mesmo que seja o país menos desenvolvido entre a Alemanha, a França e até o Japão, hoje o Japão está todo mundo solto. Depois nós vamos falar do Japão, pelo que eu sei, um pouco de história e um pouco de desenvolvimento social. Mas se você pegar a Alemanha, pegar a França e pegar a Itália, é claro que a Alemanha e a França têm um desenvolvimento muito maior que a Itália em índices de desenvolvimento. Agora, você não vai poder comparar o Brasil em termos de desenvolvimento, mesmo a Itália sendo bem menos desenvolvida que a Alemanha e a França, com a Itália. E vocês acham que tudo que aconteceu na Itália foi brincadeira? Será que a Itália, então, foi tudo errado e aqui nós vamos ser tudo certo? Então, alguma coisa a gente tem que ser moderado, nem para um lado, nem para o outro. Então, para mim, está tendo perdas irreparáveis. Por mim, vamos voltar hoje pela economia. Mas nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que a gente tem que terminar um pouquinho, mas também, gente, se for por esses 3 meses, 1 mês, 2 meses, ninguém vai aguentar. Então, eu acho que nós temos que ter um meio termo nisso e chegar num denominador comum que não destrua muito mais do que já está destruído. O país já está destruído, já vinha destruído de muitos anos de roubalheira. Se esse dinheiro todo fosse devolvido e aplicado no que está precisando, já melhoraria muito. Acho que os políticos têm que abrir mão um pouquinho do que eles estão ganhando ainda hoje. Eu acho que se todo mundo, como eles estão propondo, um socorro para o país hoje, cabe aos políticos ceder um pouquinho do que eles estão ganhando, que é auxílio isso, auxílio aquilo. Está na hora de moralizar o país agora, que isso vai ajudar a socorrer o país. E eu acho que tem que haver agora uma convergência de interesse entre população e governantes. Tuca, se não for desse jeito... Nós já entramos, então, sobre o que falou o presidente, sobre o que falou o Trump também. O que os doutores acham? Bem, então, a princípio, primeiramente, pegando o gancho da Itália, Tuca, na Itália, existe mais ou menos em torno de 12 leitos de UTI por habitante. E o nosso país, o brasileiro, não conhece. Nós temos mais de 40 leitos de UTI por habitante. Nós temos um sistema público de saúde exemplar. Não coloco aqui a coroa em ninguém, em FHC, Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. O sistema de saúde do Brasil, por mais que seja ruim, por mais que a gente reclame, por mais que a gente... mas é um dos países que mais dá acesso à gratuidade em tratamentos de alta complexidade, em tratamentos de excelência. Nós tivemos, por exemplo, quando o Serra foi ministro da Saúde, um projeto Catarata maravilhoso que nós, dentro da oftalmologia, resgatamos a visão de milhões de brasileiros, né? Isso no mundo você quase não vê. E nós temos que reconhecer que realmente nós temos uma estrutura muito melhor do que vários outros países. Enquanto o socialismo entrou dentro da Itália, entrou dentro da França, entrou dentro da Espanha, e foi visto uma coisa a mais assim de tentar voltar as coisas para a população, porém a população foi envelhecendo, a tecnologia em certos setores de saúde foi diminuindo o acesso da população mesmo mais pobre nesses países à tecnologia de ponta. E aqui a gente tenta ter um equilíbrio maior. Quanto às falas do presidente Trump e o presidente Bolsonaro, eu vejo o seguinte: nenhum governante quer o mal da sua população, né? Quem quer o mal da população, aí realmente a gente tem que parar, pensar, poxa, tem que descer desse barco, dessa canoa, desse iate e tal. Nós estamos sim no mesmo oceano, né? Nós estamos numa pandemia. Agora, o tratamento
pro corona vai ser a quarentena eterna? Não, não vai, não pode, né? Nós temos que voltar a trabalhar. Já sabemos que os grupos de risco são tais e tais. Então, eu acredito que a horizontalização vai ter que ser deixada de lado e a verticalização entrar. Ou seja, ter total proteção aos grupos de risco, né? Ter um sistema de triagem que faça com que o indivíduo que tenha a doença, a suspeita da doença, seja já encaminhado por um isolamento e tal. Mas o mundo tem que girar, não adianta. Nós temos aí que pensar que não é o momento de os empresários mandarem os pacientes embora, os funcionários embora. Não é o momento das empresas cancelarem os planos de saúde desses funcionários. Eu acho que é um momento de conscientização de todos. Eu acho que é um ponto de mutação que vai, sim, melhorar muito em vários aspectos, porque ele colocou realmente a gente contra a parede, que nós somos frágeis, nós somos seres humanos. Então, como humanos, nós vamos ter que agir nesse momento, não individualistas, e sim pensar em todo mundo. E eu acho que, às vezes, por uma fala que o presidente fale de um jeito, ou o Trump fale de outro, se eles falarem, não, nós vamos ficar 1 ano em quarentena. Pô, mas daí a gente vai ficar 1 ano em quarentena. Pô, qualquer coisa que um governante fale durante uma crise vai ser visto com maus olhos, né? Certo, o Macron, que está quietinho faz tempo e ninguém falou dele. E a Greta sumiu também, né? A Greta está com suspeita de corona. Sim. Dr. Wagner? Inclusive, muito obrigado, doutor Jean-Marc. Eu acho interessante complementar o que o Dr. Jean-Marc está falando. Nós também temos que entender, dentro da tua provocação inicial, que o cenário brasileiro realmente ele é diferente da Itália, e isso é óbvio que em cada país tem um cenário individual daquele país que vai favorecer ou dificultar a lida com esse tipo de pandemia. E nós também temos que entender que o Trump tem um país continental, um país com uma pujança financeira inigualável quase, e ele tem já um sistema de saúde privado instalado. Então, assim, é muito mais fácil que os Estados Unidos façam essa colocação de retorno imediato, etc., num cenário que tem hospitais modernos, que tem condições de produção e entrega de ventiladores, né, com mais rapidez. Ele colocou lá os porta-aviões para estar deslocando pacientes de menor complexidade para serem atendidos lá e livrar leitos de hospital. Enfim, cada país vai ter que realmente encontrar o seu caminho. E eu penso que, de acordo com o que já foi feito, é o que nós temos disponível. Né? Então, o SUS realmente ele se faz presente em todos os municípios do Brasil. Quer as pessoas critiquem ou não, mas ele, bem ou mal, mas ele funciona. E me parece até que em alguns municípios como Ponta Grossa, a gente sente até algumas pessoas elogiando. Então, é um momento realmente de união. E a gente, como um país pobre, é óbvio que no momento de crise nossas mazelas ficam afloradas, né? Elas aparecem para as pessoas e todo mundo começa a refletir sobre esses problemas crônicos aí que a gente já tem de governos e vai passando, né? Mas eu penso que agora o momento pede o quê? Uma análise mais criteriosa e realmente nós não temos condições, como disse o Tuca, de um país com a nossa estrutura de estar parando a economia, enfim, a gente tem que seguir de alguma forma, né? Eu vi hoje na TV que a Inglaterra destinou grande parte da força produtiva, né? Quem fabricava carro, geladeiras, eles colocaram todos para fabricar suprimentos médicos. É um esforço de guerra. É um esforço de guerra. É um esforço de guerra. Eu até, hoje, no meu programa em rede estadual de rádio, na Rede T, eu falei o seguinte, eu dei uma ideia, uma sugestão para os governantes. Já que vivemos esse regime de combate, por que cada cidade não resolve os seus problemas pontualmente com um gabinete de emergência? O prefeito, a associação comercial, os militares, os policiais, os grupos de saúde, para resolver
cada problema pontual na sua região, porque cada cidade tem uma história diferente, tem um histórico, inclusive, diferente de casos. Tem um percentual de idosos diferente. Exatamente. Isso iria, sobremaneira, fazer com que esse esforço, como o Mauro citou aí, muito bem trazendo o exemplo da Inglaterra, esse esforço de guerra se faz necessário para que o mais rápido possível essa guerra acabe, porque nós sabemos que uma guerra longa, ela prejudica os dois lados. Mesmo quem ganha e quem perde, perde com os dois lados perdem com uma extensão temporal de um conflito. E nós estamos vivendo um conflito. Estamos em casa, as famílias estão se reconhecendo, a hiperconvivência está trazendo inúmeras dificuldades, né? Pessoas estão descobrindo também coisas muito boas de conviver com os seus, mas também essa proximidade extenuada, ela vai causar grandes efeitos colaterais. Sim. E tem Então, um dado interessante que eu vi hoje pela manhã, dizendo assim que a Europa tem, se não me engano, 735 milhões de habitantes, continente europeu, e está todo mundo em pânico porque acho que chegaram a 180 mil casos do corona. Então, assim, claro, gostaríamos que não tivesse 180 mil casos, mas se a gente for pensar agora nos números, a gente realmente entende, por exemplo, uma frase como o empresário lá do Madeiro, né, o Júnior Durski. Isso, o Júnior, ele falou que parece que não dá para o país parar por causa do número X de mortos lá. Mas, enfim, que é difícil realmente, nesse momento, alguma decisão que não seja criticada quando se quer tratar de saúde e de economia, né? São duas coisas que caminham juntas, mas, em tese, elas deveriam ser independentes, mas não são. Né? Em tese, sim. Você resolver um problema de saúde não é um problema econômico, mas para resolver esse problema de saúde, você depende de dinheiro, depende da circulação. O que foi, chefe Tuca? A única coisa que eu estava lendo um dado, eu não sei se procede com tanta fake news, até o Dr. Jean-Marc pode me esclarecer, que ele é da área. Eu li várias matérias sobre a Espanha, que é um país mais desenvolvido, que o grande problema do nosso país é que a Espanha tem bem menos vagas que UTI que o nosso país, mas que eles tinham muito mais vagas disponíveis, que o nosso país tem 90% das vagas de UTIs ocupadas para outras doenças. Inclusive, Ponta Grossa conta com 85% ou 90% das vagas de UTIs ocupadas para outras doenças hoje. Então, isso foi um dado até soltado por um jornal aqui daqueles, a Rede, alguma coisa assim, que está publicado, que se hoje Ponta Grossa tiver um problema, nós temos as 90% das vagas de UTIs, ou 95% ocupadas para outras doenças. Então, eu não sei se isso procede ou não, mas o fato do problema brasileiro hoje é que as vagas de UTIs disponíveis para o SUS e para os hospitais particulares estão ocupadas para outras doenças. E esse é o grande problema do nosso país. Não que não temos vagas de UTI, e sim a ocupação delas estarem predispostas para outras doenças. E não temos outras alternativas. Então, é por isso que eu comentei que os países desenvolvidos, como a Alemanha, foi tratado hoje por um jornal que teve 15 mil casos e tem 25 mil vagas de UTIs já disponíveis para os casos. Teve apenas 85 mortes. Então, realmente fica difícil a gente comparar a situação do nosso país pela disponibilidade e estrutura para tratar os casos, mesmo que o nosso SUS seja um modelo para todos os países do mundo. Mas a gente tem muita dificuldade em disponibilizar remédios para todo mundo gratuito e disponibilidade para tratar as pessoas com disponibilidade, não pelo número de vagas, né? Então é isso que eu andei lendo. Como eu não sou da área, eu até peço para me esclarecerem essas dúvidas, né? Então, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele bloqueou assim, as cirurgias eletivas, né? Por exemplo, se você pega um paciente que teria que fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, que é uma cirurgia eletiva, mas um paciente com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença a mais, que precisaria de ir para uma UTI. Então, isso já começou a aumentar a disponibilidade de vagas para tratar possíveis pacientes com Covid-19. Essas medidas, então, ajudaram bastante, Tuca, no sentido de limitar.
muitos outros pacientes com que eu conversei com anestesistas, colegas de Curitiba, tudo, é que assim, pacientes que já estão de uma melhora e que seria até melhor ficar 2 ou 3 dias mais dentro de um CTI, eles estão colocando como se fosse em um leito que ele tivesse todo o suporte, porém o paciente mais grave teria acesso aos tratamentos que precisasse com maior facilidade. Ou seja, o cara já ia para como se fosse uma semi-UTI ou já para um quarto. Então, logicamente que nós temos que pensar em todas as condições de dados vitais e como é que esse paciente está reagindo ao tratamento tal, não é pegar e tirar um indivíduo do leito e colocar outro, mas usar a prudência no sentido de alocar esses pacientes que precisam mais dos leitos, né? É isso que está sendo feito. Vejo que todos os hospitais estão trabalhando assim de uma maneira que eu, como 25 anos formado, nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto o engajamento da população, da comunidade junto com os hospitais, dos colegas que estão na frente lá no Hospital Regional, que é um exemplo hoje na nossa região. Ponta Grossa é uma cidade que tem um hospital regional. Então, quantas pessoas da região dependem dos nossos leitos de UTI? Então, isso também vai servir de exemplo assim, poxa, durante uma crise nós tivemos uma dificuldade de leito de UTI. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o leito de UTI em Ponta Grossa, que a região precisou muito mais disso e daquilo e tal. Graças a Deus, nós tivemos aí um caso confirmado, que está em casa, tratando, alguns outros casos que estão sendo monitorados. E em Ponta Grossa, doutor Gianmarco, de uma pessoa que teve contato com italianos, foi para a Itália. Foi para a Itália, exatamente. Foco direto. Sim, Foco isso é direto. importante. Então, veja, por exemplo, estamos com um canhão dando tiro numa formiga, porque um paciente em Ponta Grossa que está com Covid-19, em uma cidade de 350 mil habitantes, está parada por causa O H1N1, muito mais casos. Muito mais. Então, nós vamos, a partir desse momento, nós temos que ser mais ponderados. Qual é o momento certo para a gente? Essa informação não é real, né, doutor Jean? Essa informação nós não temos teste para testar todos que estão nas filas dos hospitais com sintomas. Isso também não procede. Isso aí também vai dar uma casuística muito menor. A gente não vai saber. Por exemplo, tem gente que está com sintoma respiratório, que pode estar com Covid e... Nós não sabemos. Não sabemos. Deve ter muito mais casos. Exatamente. Mas a gravidade, os pacientes mais graves, realmente de Covid, foram poucos aí no Paraná que tiveram que ir para um CTI, para uma UTI, né? Ainda bem. A gente sabe que também não é divulgado tudo e, graças a Deus, de uma maneira ou outra, foram tomadas atitudes como o isolamento, que de certa forma está brecando um pouco essa curva, e eu acho que não tem que ser por tanto tempo, por isso que eu acho que tem que haver uma moderação nesse discurso, tanto para um lado quanto para o outro, mas que alguma medida foi tomada a tempo, eu acho que foi. Eu acho que foram felizes as medidas tomadas aqui no estado, e acho que aqui na nossa cidade. Provavelmente, daqui uns dias, é possível já comparar essa curva que vai estar presente na nossa realidade com o cenário da Itália, da Espanha, né? Sim. E a gente vai ter um parâmetro em quanto isso impactou, de fato, naquela rampa que o ministro fala muito, né? De uma ascensão muito rápida de contaminados. Então, embora, concordo com você, a gente não tem teste, mas se essas pessoas que não foram testadas estão em casa e bem, a gente não sabe realmente. Isso daí também não traz tanto impacto, né? Porque às vezes ela ficou em resguardo. Mas quantas estão na rua? Quantas estão nas ruas aí? Quantas tem? Você já passou na frente do Bom Jesus? Já foi lá? Eu tive a oportunidade de passar ali perto. Você já viu aquela tenda da gripe no Bom Jesus? Quantos estão lá? Sem teste? Exatamente. Estava comentando com o Dr. Gianmarco sobre isso agora, que passei agora há pouco na frente da Unimed. Também já tem algumas pessoas, e com razão, porque o assunto tá em alta ali, né? As pessoas estão vendo, então é normal que elas se preocupem, né? Tem alguma tosse, algum desconforto, e já vão procurar. Quantos com febre estão?
qual que é a determinação da OMS? É teste, 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 teste. Se nós testássemos todos, eu não sou nenhum pessoa que tem como prever o futuro, mas te garanto que se testássemos todos, como tem feito os países que têm teste, nós teríamos muitos e muitos casos, talvez, que fossem assintomáticos ou sintomáticos sem gravidade. Mas, graças a Deus. Mas, então, eu acredito que pelo nosso clima ainda estar com sol e sem o frio, nós estamos tendo uma boa receptividade para essa doença, entre aspas. Então, eu tenho esperança que nossa curva seja aquela curva que esteja caindo e que todas essas medidas tomadas, como vocês estão falando, tem um parâmetro excelente. Agora, quero deixar claro, eu estou sendo brutalmente prejudicado economicamente. Para mim está sendo péssimo tudo isso, mas se for pelo bem de todos, pela saúde da minha família, por todos, eu te garanto que eu não vou colocar meus filhos na linha de frente para sair que nem louco pela rua nesse momento. Não adianta eu querer para os outros, para eu ficar bem financeiramente, o que eu não quero para os meus filhos. Tuca, muito obrigado. Nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua presença. O Tuca já é meio que da bancada, ele foi convidado ontem, né? Mas já está meio da bancada aqui conosco. Obrigado, Mauro, que está operando as câmeras aí, o áudio. Obrigado, doutor Gianmarco Penteado, doutor Wagner Geminiani, oftalmo e dentista. Nós ficamos orgulhosos e seguros de termos valorosos profissionais aqui conosco, nos orientando e filtrando as informações pertinentes que buscam a segurança da população, da comunidade, sem pânico, com muita consciência. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu gosto de lembrar que tanto o Dr. Gianmarco quanto o Dr. Wagner estão atendendo às emergências. Sim, as urgências. Urgências, né? Como o Dr. Wagner falou, fazendo jus ao juramento, né? Muito obrigado. Os microfones estão à disposição para que se despeçam dos nossos internautas. Então, a gente agradece aí a oportunidade da FIX de expor o pouco conhecimento que a gente tem e pedir para a população calma, tranquilidade, vamos manter as medidas conforme elas estão sendo enviadas no Ministério da Saúde e o momento certo de voltar, todos nós vamos voltar. O Brasil é grande, é forte e nós vamos sair dessa mais uma vez. Eu também agradeço a oportunidade. Gostaria só de deixar um conselho, que as pessoas não deixem o WhatsApp o dia inteiro contaminar a cabeça, porque tem muita informação. É verdade. Muita informação caótica, né? Sim. E óbvio que se a gente fosse ver um paciente terminal de qualquer doença, assim como eles estão mostrando, né, dos graves respiratórios lá da Itália, se a gente for ver de outras doenças, sempre a gente vai ficar entristecido e preocupado, né? Mas, assim, tentar dosar um pouco da onde colhe as informações, né? Também deixar isso durante o dia para algum período, para não ficar com esse assunto. E como você disse, Savinho, aproveitar esse tempo para estar próximo à família e desenvolver um pouco mais esses laços afetivos, né? Eu acredito que as crianças estão sendo prejudicadas, assim, porque quebra toda aquela sequência inicial de aprendizado delas. Mas é um momento de união, então ter paciência e calma que as coisas ao longo do tempo vão se reparando e voltam à normalidade, né? Esperamos todos.